Sejam todos bem-vindos a mais um culto de oração de quarta-feira, no qual é dedicado aos pedidos e agradecimentos. Então, você que está em casa, que tenha um pedido de oração, compartilhe conosco através das nossas redes sociais. Em pé, vamos orar. Querido bom Deus, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma quarta-feira de oração. Que o Senhor possa estar conosco e principalmente com o pregador. Por Jesus, amém. Boa noite a todos. Que bom que estamos na casa de Deus nesta quarta-feira. Vamos dar início ao nosso culto, vamos cantar o hino o hino Estou Aqui, do Adoradores 4. Cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontrou paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Você pode declarar aquilo que somente Deus pode fazer. Vamos lá? Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim. Que a nossa voz seja o eco da voz dele a nos dizer: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Obrigado, Senhor. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Acredito em ti. Obrigado, Senhor.
continuar o nosso louvor, vamos cantar o hino número 244. Conto as bênçãos. As ondas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso as mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dá-te a consolo sempre até o final. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Vamos terminar o nosso louvor para começar o nosso culto com o hino de nome Fortes. Não teremos temor ao enfrentar o mal, ao passarmos por lutas, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado.
mesmo na escuridão, nos toma pela mão. Quem irá derrotar-nos se nós estivermos com o Senhor? Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, ligados ao Senhor, vitória haverá. Não há ninguém capaz de separar-nos do seu amor, está ao nosso lado. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante bem seguros, sempre ao seu lado. Boa noite, amigos e irmãos. O primeiro louvor que a Carol e o Pablo fez hoje me lembrou de uns dias um pouco nervosos, tensos, lá no hospital da Unimed. A gente teve a grande bênção, irmãos, que alguns jovens se reuniram uma terça-feira à noite na rua, ali em frente ao laboratório da Unimed, e aqueles jovens cantavam hinos, e um dos hinos que eles cantaram foi esse. E como foi bom aquilo para mim e para as pessoas que estavam ali internadas, irmãos. Que bênção foi aquilo. Que bênção que nossa igreja tem de termos pessoas que louvam, que bendizem o nome de Deus. A quarta-feira, irmãos, é uma quarta-feira rotineira para nós reconhecermos esse Deus forte, esse Deus corajoso, esse Deus que pode fazer a diferença em nossas vidas. Você que está aí, quer mandar seu pedido de oração, pode fazê-lo, ainda há tempo. Eu tenho aqui alguns pedidos. O irmão Manuel Oliveira nos dá uma boa noite. A irmã Ana Ruda pede oração pela saúde da Heloína e pelo Tauã. A irmã Eura também está conosco. A Ana Rita Barbosa, boa noite, Ana Rita. Que bom você estar aqui, participando do louvor, das bênçãos desse culto. A irmã Cláudia Ferreira. A irmã Márcia Bergoldi agradece por mais um ano de vida do Rogério. Parabéns, Rogério. Deus o abençoe. E a irmã Alvair Martins pede oração para a família da irmã conhecida nossa, Arlete Janesco, que faleceu hoje. Que Deus conforte o coração de todos os familiares. Sabe, irmãos, nós temos que confiar. Nós temos que ter a certeza que temos esse Deus forte, corajoso, esse Deus que criou tudo o que existe,
e que pode fazer a diferença nas nossas vidas a qualquer momento. Então eu peço para você, aonde quer que você esteja, se você não fez seu pedido de oração, mas que esteja ele na mente agora, vamos nos colocar de joelho para uma palavra de oração. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor nos considerar seus filhos. Mesmo nós indignos, fracos, pecadores, o Senhor desceu das mansões celestiais para dar sua vida para cada um de nós. Sabe, Senhor, cada um de nós, cada família que está assistindo esse culto tem um pedido no coração, tem uma vontade, tem um desejo. Na sua infinita bondade, o Senhor sabe a resposta a cada pedido, Senhor. Que a gente possa receber em nossas casas, em nossos lares, em nossas famílias, Senhor, o Espírito Santo do Senhor. Para que os planos que o Senhor tem sejam os planos que nós possamos aceitar para as nossas vidas. Guarda, protege a cada um que talvez hoje esteja acamado, passando por uma dificuldade de saúde, passando por alguma dificuldade financeira. Que ele possa escutar a voz do Espírito Santo e que o melhor seja feito em suas vidas. Esteja conosco nesta noite, esteja com a irmã Eliana, que vai passar a mensagem. É isso que lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Provai e vede. História de hoje, nunca para trás. Domingo 13 de agosto de 1978, desembarquei em Manaus após 3 dias de barco pelo Rio Amazonas. Eu possuía apenas uma velha mala com poucas peças de roupa e a minha rede. O endereço que eu tinha em minhas mãos era próximo ao centro da cidade. Para minha surpresa, fui bem recebido e tratado como se fosse um membro da família dos seus Chanderoles. Era uma casa bem humilde, com poucos cômodos, e havia um quartinho separado para eu guardar as minhas coisas e dormir. Dário, o cristão anda para frente e nunca para trás. Anos depois, conheci Tânia na Igreja Adventista Central de Manaus. Me casei com ela e começamos assim a nossa família. Embora cada um de nós estivéssemos trabalhando em outra empresa, fui incentivado pela Tânia, que era farmacêutica, a montar uma pequena farmácia. Nós tínhamos um firme propósito de que aquela farmácia prosperasse, mas sempre obedecendo os princípios de Deus. Para administrar o nosso negócio, convidamos o meu irmão Dorivaldo, que já estava morando na cidade há algum tempo. Com o passar dos dias, Dorivaldo se mostrou incomodado com uma situação. Eu não concordo que a gente feche a loja no dia de sábado. Afinal de contas, é o dia de maior movimento. Vocês estão usando o dinheiro da empresa para pagar o dízimo para a igreja. Vocês estão misturando negócios com religião. Aquela foi uma ótima oportunidade para falarmos a respeito do sábado e do dízimo, mais detalhadamente com o meu irmão. A partir desse dia, passamos a estudar a Bíblia com ele por um longo tempo. Posteriormente, meus pais e meus irmãos Domingo e Dionísio
também vieram para Manaus e aqui começaram uma nova fase em suas vidas. Avançamos nos negócios até quando veio uma crise econômica no país. Antes da crise nos afetar completamente, decidimos fechar as portas da nossa farmácia. Nós continuávamos em nossos empregos e o Dorivaldo arrumou um trabalho de gerente geral numa grande rede de drogarias. Paralelamente, continuávamos atentos ao mercado na área de medicamentos e improvisamos um pequeno escritório na minha residência. Diariamente buscávamos a orientação de Deus em nossa vida. Um dia, recebemos a visita de um representante de um dos maiores laboratórios do Brasil, que nos propôs uma parceria de distribuição da linha dos seus medicamentos. Saímos do varejo e passamos para a distribuição. A empresa passou a chamar Tandar Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada. Hoje estamos muito bem instalados e representamos mais de 30 laboratórios. Em 2014, tivemos a alegria de assistir ao batismo do nosso irmão Dorivaldo. Naquele momento estavam presentes todos os meus irmãos e familiares. Infelizmente, não estavam ali nossos pais, pois haviam falecido. Posso ver a mão de Deus me conduzindo nas diferentes fases da minha vida. Hoje sou ancião da Igreja Adventista do bairro de Japim 2, em Manaus, e a Tânia é diretora da Escola Sabatina. Temos 2 filhos, Igor e Tami, membros ativos na igreja. Eu conheci o pastor Davi e a dona Eunice em Parintins em 1978. Eles me ajudaram e me encaminharam ao batismo. Eles foram verdadeiros pais para mim. Quando eu pensei em voltar para a casa dos meus pais, eles me incentivaram a seguir em frente e a vir para Manaus. Hoje, depois de muitos anos, eu gostaria de apresentar este casal abençoado, pastor Davi e a irmã Eunice. Aliás, é dele a frase que marcou a minha vida. O cristão anda para frente, nunca para trás. Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo o que Ele é, entregamos os dízimos e as ofertas como parte da nossa adoração. Eu quero ser inteiro, quero de verdade. Preciso ser completo no Senhor Jesus. Meu pobre coração só é metade. Se o coração de Cristo não pulsar em mim, por isso eu me entrego torto em teu altar. Mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser, vou nesse instante, não pode ser depois.
pois já é tarde, o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim. Já demorei demais a decidir a entrega. Começo e meio sem certeza do meu fim. Estou aqui, Jesus, preciso agora. Vem resgatar-me, completar meu coração. Por isso eu me entrego torto em teu altar. Mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser, vou nesse instante. Não pode ser depois, pois já é tarde, o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim. Me ajude a levantar, pois não consigo. Desejo ir a ti, mas algo me detém. Quebranta o que estiver me impedindo. Então eu quero ir em tua direção. Por isso eu me entrego torto em teu altar. Mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser, vou nesse instante. Não pode ser depois, pois já é tarde, o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim. Boa noite, queridos. Muito obrigado por você estar aí do outro lado, prestigiando e adorando também, louvando a Deus neste culto aqui da Igreja Central de Ponta Grossa. Vocês estão bem? Espero que sim. Que dia estamos vivendo, não é mesmo? Um abraço virtual para todos vocês. Que todos vocês possam se sentir abraçados e também acolhidos, recebendo a paz de Deus nesta noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesta noite. Será que você consegue me dizer quantos dias você já viveu aqui? Você pode responder para mim: ah, mas eu não gosto de fazer conta. Eu não sou bom em matemática. Eu também não. Não gosto de matemática e também não sou boa de fazer conta. Mas pegue a sua calculadora ou pegue um pedaço de papel, um lápis e uma caneta e vamos fazer a conta de quantos dias nós já vivemos. E eu vou desafiar você. Nesta noite, depois que você fizer a somatória, você vai colocar no chat.
E no chat você vai louvar a Deus, dizendo: querido Deus, obrigado pelos tantos dias que eu já vivi aqui nesta terra. Eu vou começar por mim, explicando como você deve fazer. Nós sabemos que cada ano tem 365 dias. Apenas os anos bissextos, que são de 4 em 4 anos, eles têm 366 dias. Então, nós vamos fazer um cálculo aproximado. Não precisa contar a sua idade, mas você vai colocar na sua conta que você vai fazer a sua idade multiplicado por 365 dias que tem cada ano. E dará o total. E é esse total de dias que você já viveu que você vai colocar no chat. Vou contar para você o meu total. Já já a gente vai ler o teu. Coloca lá no chat, tanto no Facebook como no YouTube, que já já vai ser lido. O meu total de dias que eu já vivi até agora foram 20.805 dias. Que bênção, não é mesmo? E você? Quantas bênçãos você também tem recebido? Coloca lá quantos dias você já viveu, quantos dias Deus, o doador da vida. Deus é o Criador, Ele é fonte de toda a vida. E é Ele quem nos dá a oportunidade de contarmos os nossos dias. Lá na Bíblia, no livro de Salmos, olha o que Deus nos revela através da sua palavra. Salmos, capítulo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. A sabedoria vem em contar os nossos dias. E Deus diz que Ele vai nos ensinar a valorizar cada dia que Ele está nos doando de vida. Cada dia é um milagre. É a manifestação do próprio Deus como Criador e fonte de toda a vida. E toda oportunidade que Deus nos dá deve ser aproveitada. Se perdermos essas oportunidades diárias, logo elas desaparecerão, porque a nossa vida é preciosa, mas é passageira. Como isso ficou perceptível em nossos dias diante da Covid-19? Como a vida é importante, como é bom acordar, estar vivo, poder respirar, sentir que temos mais um dia de oportunidade, não é mesmo? Muito bem, vamos ler então os comentários no chat. Vou convidar os meus ajudantes aqui, a Tamires e o Eliel, e eles vão ler aqui o seu total, né? Quantos dias você já viveu? Eu já contei o meu total, 20.000 dias, 20.805 dias. Vamos ver então. Vamos começar aqui com o Eliel. Bem, o pessoal que está ligado aqui no YouTube me passou o seguinte: a Maria Lopes já viveu 20.440 dias. Eu, pela graça de Deus, irmãos, já vivi 18.065 dias. A Clau Ferreira está falando aqui que já viveu 18.250 dias. O Alan Santana, 12.775 dias. A Eliane Rodrigues, pela graça e misericórdia do Senhor, já viveu 20.440 dias. E o Odair, 20.805 dias. Gilmar Duarte, 22.630 dias. Manuel Oliveira, 25.915 dias. Ok, obrigado, Eliel. E a Tamires me informou que no Facebook ninguém se pronunciou, mas eu agradeço a todos vocês que participaram no chat. E vi aí que alguns ganharam de mim, outros empataram e outros viveram um pouquinho menos. Mas o importante é louvar a Deus pela nossa vida. Cada dia é um presente de Deus. E isso diz lá em Tiago 1,17. Vamos ler? Tiago 1,17. Diz que toda boa dádiva e
todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. A minha vida, a tua vida é um presente de Deus, é um dom de Deus. E toda boa dádiva também vem de Deus. Não adianta bater no peito e dizer, eu ganhei, eu conquistei, eu fiz, eu realizei. Reconheça que tudo que fazemos foi porque Deus permitiu e também nos concedeu. Daí você vai dizer assim, mas o Covid é um presente de Deus? Se tudo vem de Deus, o Covid veio de Deus? Não. O Covid, bem como todo o sofrimento da humanidade, não veio de Deus. O sofrimento veio como resultado do pecado que se originou lá no Éden. Isso precisa ficar claro para mim e para você. O sofrimento vem do pecado. Não estava nos planos de Deus o sofrimento para mim e para você. Vamos ler também o que está em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse verso quer dizer, Deus tem planos para mim e para vocês, e Ele não nos quer dar o mal, Ele quer nos fazer prosperar, Ele quer nos dar a paz. Confiemos nisso. Deus tem plano de nos fazer prosperar. Nós, muitas vezes, temos e fazemos planos. E nós chegamos com o nosso papelzinho dos planos pronto e mostramos para Deus. Deus, em oração nós dizemos, realiza. Esse aqui é o meu desejo. E Deus olha para mim e para você e diz assim, filho, esses são os teus planos, mas não são os meus planos para você. Mas você diz assim, mas eu quero. Esses são os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos. E Deus diz, tudo bem, filho, eu respeito. Você tem o direito de escolher, é isso que você quer. Então faça do jeito que você quer. Mas eu tenho planos diferentes para você. Daí você pode dizer assim, mas quais são os planos de Deus? Vamos ver, a Bíblia vai responder. Vamos lá para Gálatas. Gálatas 4. Versículos de 4 a 7. Deus diz assim, através da revelação. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O plano de Deus para nós é salvação. Todos nós pecamos, todos nós precisávamos de um Salvador. E Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Para fazer o quê? Remissão dos nossos pecados. Para remir, como está no versículo 5. E para nos tornar de escravos, deixarmos de ser escravos, nos tornar filhos e herdeiros do reino. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Salvação, remissão dos pecados e nos tornar herdeiros do Rei. Você tem planos melhores do que este? Talvez você diga assim, mas você não sabe da minha dor. E realmente, eu não sei da tua dor. Eu não sei da tua história. Eu só conheço a minha história. Eu não sei do seu sofrimento. Eu não sei se você está passando dificuldade. Eu não sei se está te faltando alimento. Se está te faltando emprego. Eu não sei. Mas você sabe o que você está passando, e principalmente agora em tempos de Covid. Mas Deus, Ele é o dono do tempo, o dono da nossa vida.
Ele conhece o passado, Ele conhece o hoje e Ele também sabe do futuro. Nós não temos domínio sobre o tempo, mas Deus tem. E duas palavras que a gente está ouvindo grandemente nos nossos dias é depressão e ansiedade. Eu gostaria de falar um pouquinho essa noite para você sobre depressão e ansiedade. Depressão, eu vou falar no nome geral, porque existem síndromes depressivas as mais variadas, mas eu vou falar no geral. Hoje é colocado como depressão sendo o excesso de passado. E ansiedade, também vou falar no termo geral, porque existem síndromes ansiogênicas. E hoje a ansiedade é colocada como excesso de futuro. Vou te explicar melhor. Depressão, excesso de passado. Cada um de nós temos uma história, como eu estava falando agora há pouco com você. E cada um de nós passa por algumas coisas, desde a nossa infância. Às vezes pode ser um trauma de infância, pode ser uma dificuldade, um conflito na adolescência, um problema com a família na fase adulta. Todos nós passamos por problemas nesse sentido, porque todos temos uma história. Mas eu quero perguntar para você, o que a palavra passado diz? Que já passou. Mas a depressão é você ficar no passado. Ou seja, é como se você ficasse em círculo, no teu trauma, no teu conflito, no teu problema. Ficasse patinando, sabe como um caminhão? Patinando. Você fica patinando. Ou então como você estivesse ruminando alguma coisa, mastigando o tempo todo. Você fica ali, naquele local da sua história, naquele ponto da sua história. E você não consegue sair. Daí talvez para você que está bem, você olha para alguém que está triste e deprimido, que não está conseguindo sair desse lugar do passado, e você diz assim, mas por que você está assim? Você tem tudo, não está te faltando nada, você está vivo. Nunca fale isso para alguém, porque você não sabe da dor, você não sabe o que está dentro do psíquico daquela pessoa. Você não sabe, então não fale. Acolha. Respeite. E existem alguns passos que eu gostaria de falar para você nesta noite, que nós podemos tomar de atitudes quando nós estamos nesse processo depressivo, nesse excesso de passado. Primeira coisa, você deve procurar ajuda. Existem profissionais, existem médicos, neurologistas, psiquiatras, existem psicoterapeutas, que são os psicólogos. Eles vão te encaminhar para o uso de medicamentos que são necessários para recompor a sua parte neuroquímica, os seus neurotransmissores, principalmente serotonina, dopamina e noradrenalina. E bem como o terapeuta ele vai ouvir a tua história. Porque não adianta você falar para um amigo. O teu amigo vai te criticar, vai te julgar, ou não vai guardar o teu segredo, a tua história, a tua dor, o teu sofrimento. Você precisa falar com alguém que você confie e que não vai comentar com ninguém, mas vai te acolher. Vai respeitar a tua história e vai te ajudar a reprogramar a mente para que você possa sair desse excesso de passado. Porque o hoje te oferece oportunidades. E você pode também começar a fazer um livro de gratidão. A cada dia, pegue uma folha em branco e escreva pequenas coisas que você pode agradecer. Ao você começar a agradecer, você vai mudar os teus pensamentos, reprogramando o teu cérebro para sair daquela parte, daquele ciclo vicioso do excesso do passado. E sabem, a Bíblia já aconselhava a gente a fazer isso. Vamos voltar lá para a Bíblia? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Filipenses. Filipenses 3,
13 e 14 diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que a Bíblia diz? Esquecendo das coisas passadas. Prossiga para o alvo. O alvo é o hoje, as oportunidades, o recomeço, onde você pode ressignificar o teu passado. Você não precisa jogar fora a tua história. Não, não é isso. A tua história, o teu passado é um aprendizado. Só não se fixe nele, porque ele já passou. Aprenda com ele. Ressignifique sua história. Recomece e aproveite as oportunidades. Porque o nosso alvo é estar com Cristo. Olha ali, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo é Cristo. Claro, lembre-se, se você conhece ou se você está num processo depressivo, que você vai precisar ressignificar, mas você vai precisar, em alguns momentos, de medicamento e também de ajuda terapêutica. Mas eu falava também nesta noite sobre a ansiedade, que é um excesso de futuro. Muito bem, você vai dizer assim, mas eu tenho que pensar no meu futuro. Eu concordo com você, eu também penso no futuro. Mas quando nós ficamos excessivamente preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com o nosso emprego, em casar, em trabalhar, em ter estabilidade, que isso afeta o nosso sono, nosso humor. Se isso nos tira do foco, isso nos adoece. Esse excesso é a ansiedade. E em algum momento você vai ter taquicardia, você não vai se sentir bem, você vai ter dores no corpo e você vai precisar até tomar medicamentos para dormir. Por quê? Porque você está com um excesso de futuro. Ficamos perguntando, e você há de concordar comigo, as perguntas que podemos fazer. Vamos fazer um resumo de algumas. Se você é jovem, você diz assim, eu estou estudando e eu quero me formar, eu quero ser alguém na vida. Agora eu pergunto para você, e depois? Muito bem, você se formou e agora você diz, eu vou trabalhar. Muito bem, e depois? Daí você diz, claro, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ter estabilidade, eu vou construir minha família, eu vou ter filhos. E depois? Depois eu terei netos, eu vou me aposentar, eu vou viajar, eu vou curtir a vida. E depois? Eu vou viajar de novo. E de novo, e de novo. E eu pergunto, e depois? Você entende que vai chegar um momento em que a tua vida terá uma finitude. Porque a nossa vida aqui é passageira. É como a neblina, a própria Bíblia diz. É como uma neblina que logo desaparece. Então, meus queridos, vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer neste caso? Nós muitas vezes ficamos preocupados com todas essas coisas. E a Bíblia é em Mateus. Vamos lá para Mateus agora? Mateus, capítulo 6. (33) e 34. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então a Bíblia está nos aconselhando. Você que
corre atrás de muitas coisas. Busque primeiro o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E se você está inquieto porque você está sem emprego, sem perspectiva, sem noção do que vai acontecer com você, se preocupa com o dia de hoje, com o mal que você tem que enfrentar hoje. Porque amanhã, o dia de amanhã, dará conta de si mesmo, cuidará de si mesmo. Todos nós pecamos, e o destino de todos que somos pecadores é a morte. Então, em algum momento ou outro, a finitude da vida chegará para cada um de nós. Por isso é que nós devemos nos preocupar com o e depois. E o e depois é a eternidade. Você consegue definir o tempo em números de eternidade? Eu não faço ideia. Eu sei que já vivi 20.805 dias. Você colocou no chat o tempo que você já viveu. Mas Deus, que tem o plano da salvação para cada um de nós, Ele diz, eu tenho a vida eterna. Então, por que você está tão preocupado com o futuro, se o futuro a Deus pertence, e Ele diz, o futuro para você, para mim, é a salvação. Eu só preciso que você creia e aceite. Vamos ler agora o que diz lá em João 14. (1 a 3). Você está preocupado? Aqui tem um conselho para você. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Preciso ficar preocupado? Preciso ficar ansioso? Não. Porque a morada já está sendo preparada. Jesus vai voltar e a eternidade estará à minha disposição e à tua disposição. Nesta noite, eu gostaria de lembrar um pouquinho da vida de José. Porque nós estamos falando aqui da história de vida, que todos nós temos um passado, estamos no presente, né, que é onde a gente está atuando, e o futuro a Deus pertence. E eu gostaria de lembrar para vocês da história de vida de José. Eu não vou ler, né, mas eu vou citar alguns aspectos da vida dele. José, ele era um filho amado e muito mimado por seu pai Jacó e Raquel. Ele tinha um irmão que eram filhos também de Jacó e Raquel, que era filho, né, também de Jacó e Raquel, que era Benjamim. Mas ele tinha 10 irmãos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Você já imaginou o contexto familiar que José viveu? Não deve ter sido muito fácil. Se só com papai, mamãe e os filhos já dá enrosco, imagine com várias mamães, papai e vários filhos. Deve ter dado muita confusão. E como ele era mimado e muito amado, isso gerou ciúme e inveja por parte dos irmãos. Uma coisa que acontece também pode ser até na tua família. Mas a história de José vai continuando, né? Ele era muito ligado a Deus e ele revelava sonhos, ele tinha sonhos, né? Ele não revelava, mas Deus lhe revelava, e ele tinha os sonhos. E ele foi contar para os seus irmãos, para os seus familiares, e eles não gostaram. E armaram, então, você que conhece bem a história, vamos nos livrar desse sonhador. E eles se livraram de José, queriam matá-lo, mas um dos irmãos não permitiu. E o venderam, e ele passou a ser escravo. Longe da sua casa, se tornou escravo. Depois de escravo, ele foi um bom escravo, foi promovido.
Mas ele foi assediado, e por ter sido assediado, ele foi lançado na prisão. E lá na prisão, lá no fundo do poço, ele poderia ter dito assim: que raiva, que ódio dessa vida. Minha vida é só sofrimento, só dor, está insuportável. O chão de José foi tirado, mas ele olhava para o alto, porque ele via o céu. E lá no céu estava o Deus Criador. E ele disse: eu vou ser o melhor prisioneiro. E José foi o melhor prisioneiro. E depois de ser o melhor prisioneiro, Deus o honrou, deu uma nova oportunidade. E ele se tornou governador do Egito, porque o plano de José era um, mas o plano de Deus, o propósito de Deus para José era outro. E o plano de Deus era que José ajudasse a salvar o Egito da fome e também a sua família, que depois veio solicitar alimento ali no Egito. Interessante, né? Linda a história de José. Mas não é essa parte que eu quero comentar da história de José. Vamos lá na Bíblia, vamos em Gênesis. Gênesis 41, 51 e 52. A história de José teve muita dor, muito sofrimento, muitos traumas que poderiam tê-lo deixado imóvel e inerte, mas ele decidiu no seu coração: vou cumprir os propósitos de Deus. Ele decidiu olhar para o alto, porque Deus tinha um propósito para a vida dele, novas oportunidades, um novo recomeço. E interessante que depois que ele saiu da prisão, ele formou a sua família, ele casou com Asenate. E ele teve filhos. E olha o que diz lá no capítulo 41, versículos 51 e 52. E chamou José o nome do primogênito, Manassés. O nome tinha um significado, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Que coisa interessante, né? Deus me fez esquecer. Não esquecer da sua família, da sua história, mas esquecer o quê? O mal que lhe foi feito, a dor, o sofrimento. E o nome do segundo filho, no versículo 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Em algumas traduções diz: Deus fez ele ser frutífero, prosperar. Um novo recomeço. Ressignificou a vida de José. José cumpriu o propósito de Deus, porque lá na prisão ele decidiu: eu quero ser o melhor prisioneiro. O que você quer ser? O que eu quero ser? Eu quero cumprir o meu propósito, eu quero cumprir o propósito de Deus. Eu não sei qual é a tua dor ou qual é o teu sofrimento, mas eu sei que Deus pode te fazer esquecer e te fazer crescer, se tornar frutífero para a sua honra e para a sua glória. Gostaria de terminar, encerrando com mais 2 versos. E esses 2 versos estão em Mateus 28, 20. Você pode abrir a sua Bíblia. E depois o outro em Mateus 24, 13. E eu quero falar bem perto de você agora, nesta noite, para encerrar a mensagem. Lá em Mateus 28, 20, na última parte, diz o seguinte: Filho, você pode estar depressivo, ou você pode estar ansioso, mas eu vou estar com você em cada dia, até a consumação dos séculos. Amém? Eu confio nessa promessa. Eu sei que Deus vai estar comigo todos os dias, até a minha morte, ou até a volta de Jesus, se eu permanecer viva até lá. E isso vai acontecer também com você. É uma promessa. Confie.
Ele prometeu, Ele vai estar com você em todos os dias. E daí você pode dizer assim, mas tem muita gente morrendo, eu concordo com você. Tem muita gente morrendo e muita gente vai morrer ainda. Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Deus está a cada dia com cada um de nós, certo? Mas o propósito de Deus para alguns, eu quero que fique bem claro na sua mente. Pode ser a morte, mas morte para a salvação. Muitos irão descansar, mas para serem salvos. Amém? E muitos irão viver, porque ainda é oportunidade. Se você que venceu o Covid, não se glorie disso, mas é a oportunidade que Deus está te dando para você ainda cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Você entende isso? Eu tive Covid e eu entendi muito bem, nos dias que eu estava em isolamento, que se Deus me permitiu sobreviver, é porque Ele tinha um propósito ainda para a minha vida, para a minha salvação. E talvez muitos que morreram, e que muitos que ainda irão morrer, eles morrerão, mas também para a salvação. Pense nisso. E lá em Mateus 24:13, como eu já citei o verso, eu quero encerrar com esse verso, né? Que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que eu e você perseveramos para que possamos ser salvos, que é isso que importa. A eternidade é que nos espera e que possamos investir para a eternidade. Que Deus me abençoe e abençoe você também, em nome de Jesus. E que nesta noite, nós, ao encerrarmos esse culto, ao cantarmos o hino, não desistir, o hino de número 150 do Inário, nós possamos refletir, que nós possamos perseverar até o fim, até que sejamos salvos. Amém. Em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus se está bem firmada, Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo
Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelos anos vividos até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos amparou e nos sustentou. Derrama uma bênção especial sobre cada ouvinte, sobre cada família que assistiu e ouviu a mensagem nesta noite. Que possamos ter a paz que vem de Ti e que possamos perseverar até o fim para que sejamos salvos, porque a eternidade nós não temos nem como contar os dias, porque não sabemos, porque é o tempo que está preparado para cada um de nós. Que possamos aceitar o nosso Salvador e nos prepararmos para o encontro com Cristo Jesus. Em nome de Jesus que pedimos. Amém.